Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Vamos dar início ao nosso webinário Especificação por Exemplo. Muito boa tarde e a gente vai começar, então, o nosso webinário. Então, se você consegue me ver, né, e me escutar, coloca aí sim, Marcelo, tá tudo certo, eu consigo te ver, consigo te escutar, para que eu possa dar prosseguimento. Ah, bacana, sejam bem-vindos. Bacana, bacana, legal. Vamos lá, em primeiro lugar, muito boa tarde. Esse nosso webinário vai ter uma duração de 30 minutos, até porque nós estamos durante um dia de trabalho e muitas pessoas estão aqui aproveitando e já almoçaram e estão, então, tiraram parte do almoço para assistir o webinário, outras ainda vão. Então, nós vamos até 13h30 falar sobre especificação, por exemplo. Tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Neves, eu já trabalho com análise de negócios, requisitos há muitos anos e, caso você tenha alguma dúvida, quer trocar umas ideias, meu e-mail é marcelo@nelox.com. Combinado? Vamos então começar. Vamos lá. Bem, primeiramente, vamos conversar sobre o seguinte, né? O que é especificação por exemplos? Quem já escutou falar em especificação por exemplo? Coloca aí no chat só para eu poder saber quem é que já escutou falar em especificação por exemplo. Quem já escutou falar nisso? Coloca aí no chat. Sim ou não? Nunca ouviu falar. Legal. Não, né? Bacana, bacana. Acho que a grande maioria nunca ouviu falar. E não é uma coisa tão nova assim, tá? Nós temos várias pessoas, vários profissionais que já vêm falando sobre especificação nos últimos anos. Especificação, por exemplo. E a gente, como por exemplo, o Dan North, que tem uma bibliografia que depois, no final, eu vou recomendar para vocês. Tá bom? São, na verdade, 2 livros que eu vou recomendar de especificação, por exemplo. Mas antes da gente falar sobre o que é, vamos antes falar do que a gente faz hoje, né? De como que nós fazemos a nossa especificação hoje. A nossa especificação, se você for reparar, ela inclui muita informação. E, geralmente, a nossa especificação, ela inclui, em boa parte, detalhes técnicos, certo? Ela inclui muitos detalhes técnicos, tá? E, nesses detalhes técnicos, a gente acaba, então, evitando que pessoas do lado do negócio participem ou até mesmo tenham acesso a essa documentação ou a essa especificação, justamente pela inclusão dos detalhes técnicos. Para resumir, hoje a gente mistura na especificação o que com o como. É isso. A gente mistura o que com o como. A gente mistura o que precisa ser feito com o como precisa ser feito. Exemplo, vamos supor que você tenha lá na sua especificação um requisito da seguinte maneira: o vendedor quer incluir pedidos, pronto, o vendedor quer incluir pedidos. E aí, nessa especificação, a gente geralmente adiciona muita, mas muita informação mesmo sobre como esse requisito ele vai então ser implementado, né? Então a gente adiciona uma série de detalhes técnicos que vão então fazer com que você tenha uma documentação, uma especificação que vai impedir que o pessoal técnico tenha esse acesso. E aí, eu vou começar com uma frase do Gokul Edzik,
que é um dos papas da especificação, por exemplo, onde ele diz o seguinte: in order to get the most out of acceptance tests, we need to distill what should be done from the discussion and not really focus on how it is going to work. O que isso significa? Deixa eu traduzir aqui, né, ao pé da letra. Para a gente extrair, né, o máximo dos testes de aceite, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a separar o que precisa, o que deve ser feito, tá, da discussão, né, e não focar na como que a coisa vai funcionar. Então, exatamente separar o que do como. O que do como. E a gente vai ver isso um pouquinho hoje durante esses 30 minutos. Então, basicamente, a ideia é justamente a gente fazer isso aqui, ó. Quer ver? Repara no seguinte: a ideia é a gente trabalhar aqui uma especificação, tá? Que eu estou marcando aqui em verde, onde a gente trabalha nessa especificação exemplos. Pois é, exemplos que são partes executáveis dessa especificação. E aí, aqui dentro, a gente trabalha o quê? Tá bom? Do outro lado, a gente vai ter a automação dessa especificação, onde os desenvolvedores fazem, né, um executável, fazem melhor, para falar a verdade, a execução dessa especificação. Então, aqui, o foco é o como. E aí, no final das contas, nós temos então, o sistema ou a solução, ele produz, então, o resultado daquilo que é automaticamente comparado, e aquilo que é, então, automaticamente comparado com a especificação. Ou seja, a gente tem aqui o resultado propriamente dito. Ok? Então, a ideia é justamente essa. É a gente separar o que do como na nossa especificação. E até mesmo para que, no final das contas, a gente tenha uma live documentation, ou documentação viva. Marcelo, o que é isso? O que é documentação viva? Bem, eu não preciso dizer para você que manter a documentação é um completo pesadelo. E, para falar a verdade, a única fonte de verdade, aquela em que a gente pode realmente confiar, qual é? Qual é a única fonte de verdade? É aquela onde a gente olha e tem certeza que, se a gente for olhar, ela não está diferente do que o usuário está experimentando. Qual é a única fonte de verdade para você? Quando a gente fala de soluções de produto de software. É o código. É isso mesmo. É o código. Só que tem um detalhe. Não dá para todo mundo olhar o código. Por que não? Porque o código, ele utiliza uma linguagem técnica que não permite que pessoas de negócio possam entender. Então, como é que a gente tem essa documentação viva? Ou seja, essa documentação que reflete fielmente o código que está sendo executado através de uma especificação por exemplos. Olha que interessante. Então, um dos benefícios da especificação por exemplos, um deles é, lá no final do produto, a especificação, ou melhor, uma documentação viva. A gente vai ver um pouquinho como é que isso funciona. Bem, mas então, Marcelo, o que é especificação por exemplos? O que isso significa, Marcelo? Vamos lá. Em poucas palavras, especificação, por exemplo, ou specification by example, algo que eu sou completamente apaixonado, é uma metodologia, tá? Ela foi sendo desenvolvida ao longo dos anos
e o Dan North, junto com outros autores que, através de outras publicações, como o Goko Edzik, eles apontaram que a documentação, por exemplo, ela é, assim como um vinho barato, a documentação em papel ela envelhece rápido e te deixa com uma incrível dor de cabeça. Olha só que legal. E o foco da especificação, por exemplo, é justamente resolver esse problema. A frase do Goko Edzik é justamente o seguinte: like cheap wine, paper documentation ages rapidly and leaves you with a bad headache. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, assim como o vinho barato, a documentação em papel envelhece rápido e te deixa com uma baita dor de cabeça. Então, esse é o foco da documentação ou da especificação por exemplos, onde a gente tem aqui o conceito de documentação viva, através de uma especificação, ou seja, o processo começa todo com uma especificação através de exemplos. Então, basicamente, esse é o conceito. E aí, a gente não pode deixar de falar de especificação, por exemplo, sem falar em BDD, Behavior Driven Development. Que conceito é esse? Na verdade, BDD, ou Behavior Driven Development, é uma abordagem na qual, veja, BDD não é apenas sobre teste, não é apenas falar sobre documentação. BDD é muito mais do que isso. Ou trata de uma abordagem de especificação coletiva através de exemplos. Então, olha que interessante. BDD é uma abordagem coletiva, ok? Participativa através de exemplos. E a gente vai ver aqui um exemplo. Então, especificação, por exemplo, é basicamente o que você está vendo aqui nessa ilustração. Então, a gente tem aqui, a gente começa com uma meta de negócio, um objetivo. Tudo começa com a meta de negócio. O que isso significa? Significa que quando você está especificando, você precisa obrigatoriamente identificar o porquê o negócio quer a solução daquele problema. Então não basta apenas entender o seguinte: Marcelo, eu entendi que o meu cliente quer mudar o campo da direita para a esquerda e pintar de roxo. Não basta isso. Por que ele quer isso? Onde o calo aperta? Onde ele quer chegar? E daí a gente deriva aqui ou identifica a meta de negócio. Dessa meta de negócio, a gente deriva o escopo. É isso mesmo, o escopo. E aí a gente especifica esse escopo colaborativamente, através de exemplos-chave. Esses exemplos-chave utilizam uma linguagem ubíqua que eu vou mostrar já para você, para que você já possa sair daqui utilizando na prática. Mas, muita atenção, você tem que estar atento, porque utilizar BDD ou especificação, por exemplo, é muito mais do que descrever aqueles cenários que eu vou te mostrar. Especificação, por exemplo, envolve primeiro, você identificar a meta de negócio, dessa meta de negócio você deriva o escopo, aí você cria ou identifica cenários exemplo, para aí sim você fazer o quê? Você começar a fazer suas especificações com exemplos. Então, antes de criar os cenários que eu vou mostrar para você, em um template que a gente sempre utiliza, você precisa fazer seu trabalho de casa. Você precisa identificar meta de negócio, escopo e exemplos-chave. Aí sim, você vai especificar com exemplos. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é, uma vez que eu tenha descrito os cenários ou meus exemplos, aí eu vou automatizar literalmente. Ok? Então, na verdade, eu tenho uma especificação, é o conceito de especificação executável.
tá certo? E, consequentemente, lá na ponta do meu trabalho, eu vou ter uma documentação viva do meu trabalho aqui. Tá? Então, esse é o caminho onde, em poucas palavras, a gente utiliza ou faz a especificação, por exemplo. Começando, a gente identifica a meta de negócio, deriva dela o escopo. Com esse escopo, a gente especifica de forma colaborativa. O que significa especificar de forma colaborativa? Isso significa que você vai precisar fazer o seguinte. Você vai precisar pegar esse teu escopo e criar esses exemplos-chave. Ok? Desses exemplos-chave, você vai criar esses exemplos. O que é especificar colaborativamente? Especificar colaborativamente significa que nós temos 3 participantes nessa especificação. Quem são eles? O profissional de negócio, o profissional desenvolvedor e o QA, o controle de qualidade. Esses 3 papéis sentam e escrevem os exemplos e a especificação propriamente dita. É claro que dali para frente nós temos a automação dessa especificação. Ok? Bem, vamos olhar aqui um pouquinho do processo de como que isso funciona. Tá? Como é que isso funciona? Deixa eu te mostrar aqui nessa ilustração como é que isso funciona. Nós temos aqui o seguinte, né? Bem, primeiro nós temos o momento de ilustrar. Então, nesse momento que precede, por exemplo, uma sprint, um ciclo de desenvolvimento, os membros do time, eles aprendem sobre as features que se pretende, então, detalhar. Então, eles utilizam algumas práticas de descoberta de requisitos, como, por exemplo, feature mapping, example mapping, ok? Então, o time, através desse workshop de descoberta, vai, então, elucidar, clarear o seu entendimento sobre a necessidade, sobre aquilo que precisa ser construído. São identificados, nesse momento, regras de negócio-chave e exemplos concretos que descrevem, ilustram essas regras. No segundo momento, é o momento da formulação. Ou seja, uma vez que a gente identificou as regras de negócio e os exemplos-chave, é o momento da gente pegar e converter essas regras em especificações executáveis. Então, cada um desses exemplos é, então, expresso numa estrutura que eu vou mostrar para você, que é dado que, quando, então. Então, a gente tem uma notação específica utilizada dentro do BDD. Inclusive, algumas ferramentas como o Cucumber nos ajudam a pegar esses exemplos e automatizar, gerar scripts de teste. Num terceiro momento, nós temos a automação. Então, muito antes do trabalho de desenvolvimento, de começar numa determinada feature, os membros, então, eles se certificam de que essas especificações executáveis, eles traduzem isso em testes de aceite automatizados, através daquela notação que eu falei para você, né? Dado que, quando, então. E esse trabalho, então, é feito. Por fim, nós temos a validação. O time implementa a funcionalidade, e aí os passos de automatizar e de validar podem acontecer durante a sprint várias vezes, ok? Para cada critério de aceite. Quando todos esses testes são sinalizados como ok ou como verde, então, aí sim, a funcionalidade pode ser taxada ou definida como pronto, para se poder fazer, então, uma demo para o cliente. E aí, o último passo é justamente fazer isso. Fazer o quê? Fazer uma demonstração. Então,
Quando todos os testes de aceite foram passados e foi tudo aceito, então o time apresenta essa nova feature, por exemplo, para um analista de negócios, para um PO, e aí o PO, então analista, vai poder fazer assim, dar o seu feedback. Uma parte dessa demonstração é justamente andar pela documentação viva que foi gerada quando os testes de aceite automatizados foram executados. Bem interessante, né? Então, em poucas palavras, esse é o nosso processo em 5 steps. Primeiro a gente ilustra, tá? Depois a gente formula, depois a gente automatiza, a gente valida e depois a gente demonstra. E isso é um ciclo. Bem, em poucas palavras, como é que funciona isso, Marcelo? Quando a gente, olhando isso um pouco mais com uma microvisão, tá vendo aqui? Repara aqui nessa ilustração. A gente tem aqui o backlog. Desse backlog, a gente retira uma história de usuário. Então a gente pega aqui esse backlog, ele já foi previamente criado, a gente tira aqui uma história. Desse backlog, a gente extraiu a história e identifica os atores. Isso mesmo, a gente identifica os atores. Você pode utilizar aqui algumas técnicas como descrição de personas. Para cada persona, a gente identifica as tarefas que ela executa no dia a dia. Eu gosto muito de utilizar aquela técnica um dia na vida do fulano de tal, que é a persona. Uma vez que você identificou o dia a dia dela, você então consegue extrair dali exemplos e regras de negócio. Exatamente isso. E é aqui que a gente começa a descrever os cenários BDD. Tá? Depois, a gente faz isso, repete isso, tantas vezes quanto for necessário, e, por fim, a gente tem aqui especificações executáveis. Então, esse aqui é mais um passo a passo micro sobre aquilo que nós fazemos no dia a dia. A gente pega o backlog, gera aqui, extrai aqui uma história de usuário, identifica os atores, cria, ou melhor, enumera o dia a dia, o fluxo e as tarefas desses atores. Com isso, a gente quebra em exemplos e regras de negócio, construindo aqui os cenários com aquela anotação que eu vou te mostrar já já. Esse ciclo é repetido várias vezes e a gente produz, então, por fim, especificação executável. Agora, veja o modelo para descrição de cenários que a gente utiliza naquele passo 4 ou passo 3 que eu acabei de te mostrar ali. Esse aqui é o modelo que a gente utiliza. Então, por exemplo, a gente tem aqui cenário, né? É o primeiro, a gente dá um nome para esse cenário. A gente tem aqui, na anotação, esse dado que, aqui a gente bota o estado inicial do sistema. Você pode entender esse estado inicial como as pré-condições. E a gente tem um E, ou seja, um pouco mais de contexto, um pouco mais de descrição desse contexto. Você pode repetir esse E várias vezes quanto forem necessárias, tá bom? Depois, nós temos o quando, ou seja, é a ação propriamente dita a ser realizada no sistema. E, por fim, nós temos o então, ou seja, as coisas que o sistema deve fazer após a ação do quando. E também temos aqui um E, que pode ser repetido várias vezes, ou seja, outras coisas que o sistema pode e deve fazer. Tá? Nessa anotação, esse cenário ele é fixo, né? A gente escreve uma vez o dado que, o quando e o então. E a gente pode repetir várias vezes os E's, quantas vezes forem necessárias, para a gente poder enriquecer
ou descrever tanto o estado inicial do sistema quanto as coisas que o sistema deve fazer. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo. Ah, mas primeiro, é isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Não, mas primeiro, vamos descrever aqui um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, a gente tem o dado Q, lembra? Que descreve o cenário atual antes do comportamento. Encara esse cenário como as pré-condições. Isso aqui é chave para você entender. Aí a gente tem o quando. Esse quando, ele descreve o comportamento que você está especificando. E, por fim, a gente tem o então. Ou seja, as mudanças que você espera ter com o comportamento especificado. Tá? Agora sim, vamos ver um exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo, tá? Ó, veja. Cenário incluindo pedido, tá bom? Dado que eu sou um vendedor, eu poderia aqui criar ou adicionar uma série de outras para enriquecer o meu cenário atual ou para descrever o quê? Pré-condições para que essa ação seja executada. Então tá aqui, ó. Dado que eu sou um vendedor e tenho um pedido de cliente no valor de R$100, tá? Tenho um pedido de cliente no valor de R$100, ou seja, sou um vendedor e tenho um pedido aqui na mão no valor de R$100. Tá bom? Quando? Qual é a ação? A ação é incluir o pedido. Então, a inclusão do pedido deve ser recusada. Opa, como assim recusada? E o vendedor deve ser avisado que o limite, que o valor mínimo, tá aqui, do pedido é de R$500. Fácil entender isso aqui? Eu acredito que sim. Né? É bem fácil incluir, criar esses cenários. Agora, olha que interessante. Uma vez que nessa especificação colaborativa a gente cria esses cenários, a partir desses cenários eu gero os meus critérios, eu gero os meus testes de aceite. É isso mesmo. Posso utilizar, por exemplo, a ferramenta Cucumber, que entende essa notação aqui, dado que, quando, então, e cria para mim os scripts. Então, dessa forma, a gente, então, produz uma especificação, como você está vendo aqui, e, consequentemente, uma documentação viva, que sempre reflete aquilo que tem lá no código. Qual é a vantagem de nós utilizarmos essa notação, né? Essa descrição de cenários? E é importante você entender aqui que especificação, por exemplo, ou BDD, é muito mais do que ficar descrevendo apenas esses cenários, utilizando a linguagem ubíqua ou essa notação específica aqui. Utilizar a especificação por exemplos é, sim, incluir a descrição desses cenários através de uma especificação colaborativa entre negócio, desenvolvimento e QA, para que a gente possa ter uma documentação viva, tá? Porque, na verdade, tá vendo essa descrição de cenário aqui na sua frente? Qual é a vantagem que a gente tem com esse cenário aqui? Sabe qual é a vantagem? A gente utiliza aqui uma descrição de negócio onde todo mundo na organização é capaz de ler, é capaz de entender. Porque a gente, nesse tipo de especificação, a gente é agnóstico de detalhes técnicos. O objetivo aqui é descrever cenários de negócio, é descrever como que realmente as coisas acontecem. E tudo isso com foco em uma meta de negócio. Lembra, né? Conforme a gente viu aqui, só para a gente já ir finalizando, conforme eu prometi, esse webinário ia ter 30 minutos de duração. Né? Então, conforme a gente viu aqui, e apenas para resumir agora, o que a gente tem aqui? A gente começa com a meta de negócio. Essa meta de negócio vai ajudar a gente a
especificar o escopo. Esse escopo, ele, de forma colaborativa, a gente cria exemplos-chave, e aí, com esses exemplos-chave, a gente utiliza aquela anotação que eu acabei de mostrar para você, e a gente, então, faz a especificação com exemplos. Essa especificação com exemplos, ela é entendida por ferramentas como Cucumber, que a gente considera ela como uma especificação executável. E, por fim, a gente tem essa especificação, a própria documentação viva do sistema, da solução. Interessante, né? Alguém aqui já tinha utilizado essa abordagem aqui? Coloca aí no chat, por favor. Coloca aí no chat. Tem alguma dúvida? Até certo ponto, sim. Bacana. Eu já usei de maneira semelhante. Bacana. Se você tiver dúvida, pode colocar agora aqui, tá? Eu tenho bastante experiência em trabalhar justamente com os times de negócio, de desenvolvimento, para especificar com exemplos. O bacana aqui, o mais interessante, é que a gente, no fim das contas... Legal, o Eduardo está dizendo, ó, usei exatamente esse formato. Tem gente que nunca usou. Bacana. Ó, Eliane, usamos na empresa na parte de testes. Bacana, Eliane. Isso é muito interessante que você está falando. Por que isso? Quando a empresa ela só utiliza na parte dos testes, ela está perdendo grande parte da especificação, por exemplo. Conforme vocês podem ver aqui, ela começa desde a especificação de uma meta de negócio até a criação e execução e automação dos testes. Bacana? Interessante? Legal. Bem, eu recomendo essas duas literaturas aqui, tá bom? A Aline está dizendo que já... Adrilúcia, Jonathan, bacana. Já criando exemplos para facilitar os testes, bacana, legal. Eu recomendo que vocês se aprofundem nessas duas literaturas aqui, ó. Writing Great Specifications, tá? E a literatura que, assim, é a principal, que é Specification by Example, do Goko Edzik. Se você quer começar nesse mundo de especificação, por exemplo, vai nesse vermelhinho aqui, tá? Ah, legal, Luiz Miguel, bacana, obrigado. Tá? Começa aqui, ó, Specification by Example. Tá bom? Esse aqui é o livro principal para você começar a atacar. Tá certo? Vou liberar esse vídeo no YouTube, sim, Felipe. Tá bom? Está sendo gravado. Tiago está perguntando, você acha aplicável para sistemas de extrema complexidade que inúmeras regras que podem usar muitos exemplos devido à alta quantidade e complexidade das regras? Eu utilizo sim, Tiago. Nos próximos webinários, eu vou compartilhar nos webinários como é que eu faço isso. Tá bom? Então segura um pouquinho, eu vou mostrar como é que eu faço isso. Tá? Sistemas mais complexos, tá certo? Bacana? Pessoal, nosso webinário hoje, ele tinha como objetivo fazer uma apresentação introdutória de especificação, por exemplo. Qualquer dúvida, entre em contato, marcelo@anelox.com e a gente bate um papo. Combinado, pessoal? Uma boa tarde, um bom trabalho para você e um bom final de semana. Grande abraço, pessoal de Alagoas, Rio, São Paulo. Abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.